Meus caros, eu costumo fazer aqui do canal, né, comentários esportivos em si. Até já falei já sobre o Grêmio em alguma ocasião ou outra. Não costumo fazer aqui para falar sobre futebol, mas eu não vou falar só de futebol, eu vou falar também de comportamento. Eu vou falar também sobre o que está acontecendo, né, aqui no Rio Grande do Sul, e para que você de fora do Rio Grande do Sul entenda, né, você que acompanha o futebol, você sabe, né, que o Grêmio está entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né, e o rival está lá, né, lutando contra o rebaixamento, né. O Grêmio seja um time totalmente desgraçado e que, enfim, tem seus méritos sim. Mas o Grêmio, né, hoje tem, né, até o final do ano pelo menos, um jogador exceção, né, que é o Luís Soares. Então, com o Luís Soares, as coisas ficam mais fáceis. Não quer dizer que seja tão fácil, mas fica um pouco mais fácil. E o Soares tem resolvido os últimos jogos, diga-se de passagem. Joga praticamente sozinho, porque, né, enfim, o time do Grêmio tem muitas carências. E tem um treinador que, na minha opinião, não treina o time há muito tempo. É a minha opinião. E que tem gente que torce mais pelo treinador do que pelo clube. Que tem um secto de bajuladores e tudo mais. Tem sua história importante no futebol brasileiro, no Grêmio, sem dúvida nenhuma, é o maior jogador da história do Grêmio, né? Foi aquele que deu o título de campeão mundial para o Grêmio em 1983, ou seja, 40 anos atrás. Beleza, nós não vamos tirar o mérito dele. Ele também foi, né, o tricampeão da América, né, em 2017, campeão da Copa do Brasil em 2016, né, esse ano foi campeão gaúcho. O Renato Portaluppi tem os seus méritos e ninguém vai os tirar. Agora eu não sou obrigado a concordar com tudo o que ele diz, e muito menos sou obrigado a seguir o que ele me fala que eu tenho que fazer na minha vida, quem eu tenho que escutar na crônica esportiva ou não. Então, começa por aí. E nem muito menos sou obrigado a concordar com seus alinhamentos políticos. Como eu concordava parcialmente com os alinhamentos políticos do Roger Machado, e assim por diante. Cada um, a minha cabeça quem faz sou eu. Então, né, tô falando isso por quê? Porque no final da coletiva, né, o Grêmio ganhou, inclusive ontem, né, 1-0 contra o Bahia, beleza, tá disputando o título, teoricamente, tá disputando o título. Pode ser campeão brasileiro, pode ser, né, tem chances. E aí ele, no final, ele vai lá e ataca um jornalista. Ele faz isso depois de uma vitória. De um jogo que o Grêmio não jogou bem. Mas ganhou, beleza. E aí, meus caros, quando o Grêmio joga mal e perde, aí as pessoas se preocupam com o desempenho do Grêmio. Quando o Grêmio joga bem, joga mal e ganha, mas é que tem que ganhar, não importa. Beleza. Mas eu não, eu me importo com o desempenho. O Grêmio está jogando mal. É a minha opinião. Não entendo nada de futebol, não sei jogar futebol, mas eu acho que, né, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, o Grêmio só está onde está porque tem Luís Soares. Aí é fácil. E aí, meus caros, quando tu vê um sujeito que se diz gremista, que adora o Grêmio, e veja bem, mas que não aceita treinar o Grêmio sem ser um salário de um milhão de reais, eu pergunto, que amor é esse? E por que tem que atacar? Né? No final ele fez isso, ele atacou um jornalista que foi dirigente do Grêmio uns anos atrás, foi dirigente de um outro clube do interior, o Pelotas, né? O César Cidade Dias, que hoje está na Rádio Gaúcha. Por que ele atacou o César Cidade Dias no final? É porque não tinha o que dizer. É porque o Renato não consegue explicar as lacunas do seu time. O seu time destreinado. Esta é a realidade. E como ele é um bom bolsonarista, e eu falo isso porque aqui é um canal de política, e ele já fez declarações para o Bolsonaro, né? Então eu posso falar agora, como ele é um bom bolsonarista, o bolsonarismo ele não resolve os problemas, ele só cria, né, a solução de ladear as falas
e tirar o foco, ele está tentando tirar o foco do seu, né, da sua função que não está sendo muito bem desempenhada, atacando um jornalista no final, chamando-o de recalcado. E todo cheio da razão. O mesmo Renato que no jogo em que o Grêmio perdeu para o Internacional lá no Beira-Rio, sabe o que o seu Renato Portaluppi fez? Foi para o Rio de Janeiro. Nem coletiva deu, nem sequer um pronunciamento. Fugiu com a anuência, né, pelo que eu vejo, do presidente do Grêmio. Por quê? Porque o Renato pode tudo. O Grêmio tem uma SAF já. O Grêmio já tem um dono. O dono é o Renato. Me parece que é isso. Eu sou gremista, mas sinceramente eu não sou fanático. Eu sou gremista, mas eu torço pro Grêmio. Não para o Renato, para a A, B ou C. Eu torço pro Grêmio. E eventualmente, claro que eu gosto dos ídolos. Né? Eu, inclusive, quando encontrei, né, o Jardel, alguns anos atrás, ele era deputado. Né? Fui lá, abracei o Jardel. Foi uma emoção muito grande. Né? Outra vez eu encontrei com o Mazzaropi, que foi goleiro do Grêmio. Na época com o Renato, inclusive. Né? Fui lá, abracei o Mazzaropi. Foi muito emocionante para mim. Encontrei com o Emerson, que foi contemporâneo do Roger. Eu conheci antes do Grêmio. E abraço e tiro foto e faço questão de fazer isso. Mas eu não coloco as pessoas, né, como se elas fossem infalíveis, inquestionáveis. Eu não faço isso. Eu, né, sou admirador das ideias do Ciro Gomes, mas eu não fico colocando o Ciro Gomes como se fosse Deus na terra, Ciro aqui no Deus no céu e Ciro na terra. Eu não faço isso. Não faço isso, porque não é da minha índole. Eu não endeuso pessoas, eu endeuso ideias. E aí, diante disso tudo, diante de um time que está em quarto colocado, que está disputando o Campeonato Brasileiro, que está ali, que tem desempenho, mas que esse desempenho não condiz com o time que o Grêmio tem, porque o time do Grêmio é aquém. E como não pode explicar algumas coisas, o Renato tergiversia. Ou ele uma hora ele pega e não vai dar coletiva, vai embora, coletiva, ou pelo menos pronunciamento, ou então no final ele vai lá e ataca, né, um jornalista. E aí, meus caros, eu não aceito isto. Pode ser com o César Cidade Dias, pode ser com o João da Esquina, o pipoqueiro que vende pipoca na porta do estádio, não importa. Eu não aceito isto. Porque uma coisa é a gente gostar do clube, ser, né, e tal. Outra coisa é passar pano. Como, por exemplo, tem um outro jornalista na praça que passa o pano para o Renato o tempo todo. Eu espero, Renato, que tu faça uma homenagem para esse jornalista chapa branca que te elogia, que diz que tu é o pai nato, que tu é inquestionável. Eu espero que tu faça uma reverência para ele. Reverência para ele. Que faz mais micagem do que realmente análise de futebol. Essa é a minha opinião. E não é que eu não gosto desse jornalista. Eu tenho apreço por ele. Mas eu não aceito gente que fica fazendo micagem. Fazendo panfletarismo. E o César Cidade Dias te criticou. Como eu te critico, como eu também critico, como eu critico o Ciro, que foi meu candidato. Se eu tiver que criticar o Ciro, eu vou criticar. E vou criticar mesmo. Porque a gente tem que fazer análise crítica respeitosa. E a análise crítica respeitosa parte do princípio de você está falando do que você está vendo, sem ser ataque pessoal, sem falar da pessoalidade, mas falar da ação e mostrar, né, um outro posicionamento contrário com respeito a esta ação. É assim que a gente faz análise de política, de futebol, de comportamento e tudo mais. Agora, eu vou dizer, o senhor Renato Portaluppi fala demais e treina de menos. O time do Grêmio é destreinado. O time do Grêmio precisaria ter alguém que queira treinar de fato o Grêmio. E eu não vou entrar no mérito se o Renato pode ser treinador ou não. Méritos tem e tem capacidade. Mas estou vendo que nos últimos tempos, eu não estou vendo isso. E não é porque o Grêmio ganhou ontem que acho que está tudo lindo e maravilhoso. Tem que provar, Renato, que tu está treinando o time. Vai trabalhar, Renato, vai fazer a tua parte. Tu é muito bem remunerado para isso. E a gente assim espera. Não só a vaga na Libertadores, mas a disputa pelo campeonato, sim, pelo título. E não é dando chilique
ou ataque a quem quer que seja em coletiva que vai fazer o Grêmio ser campeão. Essa é a minha opinião e a minha solidariedade à Cidade Dias. Eu espero que a SEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, se posicione com relação a isto. Leonardo Meneghetti já emitiu solidariedade no seu canal. No sua antiga emissora, lá na Rádio Bandeirantes, Ribeiro Neto, né, então coordenador de esportes à época em que o CCD estava lá, se solidarizou e relatou algumas coisas importantes. Na Rádio Gaúcha houve silêncio, emissora a qual o CCD está trabalhando. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul parece que não se pode criticar o Renato, o mito Renato. Ah, para mim não serve. Sou gremista, admiro muito o Renato, mas tu não é Deus, tu não é mito para mim. E outra coisa, respeito a gente se dá e se exige quando a gente se dá o respeito. Desta vez, o craque Renato Portaluppi pisou na bola, e muito feio.